essa foto. Eu sempre quis ser mãe, mas eu não era aquela pessoa assim que não pode ver criança, que tá sempre com criança. Quando me perguntavam quando criança, o que é que você quer ser quando crescer, eu falava, eu quero ser independente. Eu não dizia, eu quero ser mãe, médica, advogada. Eu acho que eu quis ser mãe tendo o Pedro como pai. E aí eu acho que elas também, elas duas se escolheram para virem juntas nessa nossa jornada, porque não dá para imaginar uma sem a outra. A vida antes de tudo. Quando a gente engravidou das meninas, a gente já estava juntos há 6 anos. Então, assim, a gente curtiu muito, viajou muito. E aí a gente quis muito ter filho. Eu tive um HPV no colo do útero e eu fiz 3 cirurgias. O tipo que eu tinha era que poderia ser causador de câncer de colo de útero. Então, assim, era uma coisa grave. E aí os médicos falavam, você não vai poder ter filho. Ou se você tiver filho, você vai ter uma gravidez toda deitada, porque seu colo do útero ficou pequeno e não sei o quê. E eu não acreditava naquela... eu não comprei essa versão. E isso também é uma coisa que se fala pouco. A gente tem é uma doença que que a gente tem um medo muito grande, né? Porque é pouca informação, ainda tem poucas soluções, existem mais de 200 tipos. Então, assim, eu mergulhei numa investigação e aí eu fiz tudo o que foi possível, todos os tratamentos, todas as cirurgias, todas as recuperações. E aí, nesse meio de caminho, eu fui aproveitando também para ir me trabalhando mentalmente, espiritualmente. Fiz um mergulho interior de cura. Não, vou me curar, eu vou ter filho sim. E assim, eu acho que foi tanto investimento energético nosso, assim, que vieram gêmeos. A gente nunca tinha pensado na possibilidade de ser gêmeos. Não tem caso na minha família, não tem caso na família dele. E aí, quando a gente foi fazer essa ultra que o médico falou, não, tá tudo bem, mas espera aí, são 2 corações batendo. E a gente ficou, assim, em choque. Eu só me lembro do Pedro, assim, uma lagriminha escorrendo. Eu acho que ele pensando nas planilhas, né? Cabeça de engenheiro. Eu acho que ele devia estar pensando assim, tipo, caramba, agora é tudo vezes 2, tudo vezes 2, tudo vezes 2. E vou te dizer, a minha experiência de maternidade, sendo mãe de gêmeas, foi muito mais fluida do que se eu fosse mãe de um bebê só. Talvez eu fosse, assim, uma mãe absolutamente obsessiva, obcecada e perfeccionista. E eu acho que o grande aprendizado de ter sido surpreendida com a novidade de serem 2 foi que eu aprendi a relaxar. Eu só me imaginava mãe de menino. Eu teria que, talvez, criar uma nova identidade para ser mãe de meninos. Porque a minha família é muito matriarcal, muito feminina, assim. Eu tenho irmã, primas, não tenho muita... Tenho um primo ou outro, assim, mas assim, os meninos, os homens são muito minoria na minha família. Então, assim, a minha intimidade era com o universo feminino. Eu acho que ele também é um excelente pai de menina. Ele tem 2 irmãs e não tem irmãos. Então, eu acho que ele também era já bem integrado nesse universo aí do feminino. E aí, é isso, né? Sobrevive, digamos que ele sobrevive. No império das calcinhas. Foi uma gravidez absolutamente tranquila, assim. Ao contrário dos prognósticos iniciais que previam que eu ficaria de repouso, etc e tal. Tive que fazer circlagem, que é um procedimento que se faz normalmente para a gravidez de gêmeos, acontece muito, que é uma amarração no colo do útero para que ele fique fechadinho, especialmente porque o meu útero era um pouco mais curto. Então, eu precisei fazer isso por serem gêmeos. Aí, no finalzinho da gravidez, a gente começou a procurar escolher o pediatra. A minha médica, a minha obstetra, a doutora Cláudia Barquinha,
já era minha ginecologista de toda a vida, ela acompanhou o processo do HPV, ela acompanhou a recuperação, ela me orientou muito. E a doutora Cláudia sempre me falava que as condições para o parto normal ou as condições para o parto cesariana, no caso de uma gravidez gemelar, são as mesmas do que de um bebê único. Você precisa ter as condições para um parto normal. O bebê tem que estar posicionado, você tem que ter dilatação e você tem que ter vontade de que isso aconteça. Então, assim, eu sentia uma confiança, assim, eu não tinha nenhum medo do parto normal. Eu tirei a circlagem numa segunda-feira. Eu tenho a impressão de que a terça-feira já devia estar começando a ter contrações, porque eu liguei para a doutora Cláudia na quarta e falei, doutora Cláudia, estou sentindo umas pontadas assim, por baixo da barriga. Ela falou, então você já está tendo contração. Eu falei, desde quando? Eu falei, acho que desde ontem. E ela falou, mas então você já está tendo isso desde ontem? Então, vamos fazer o seguinte, vamos nos encontrar no final da tarde lá no hospital. Eu vou te examinar, mas você já pode ir com tudo. Pode ser que você já fique. Eu fiquei muito tempo no pré-parto, sentada naquela bola de pilates, né? Tipo, fazendo uns exercícios de respiração, assim, sentada, aguardando a evolução da dilatação. Foi muito fluido, tocava música o tempo todo. Na hora do nascimento, a gente estava num ambiente mais asséptico, né? Assim, mas ainda assim, tentando que o ambiente fosse o mais humanizado possível. A gente criou uma atmosfera tranquila, assim. Este exato momento foi o momento que eu me tornei mãe. Foi o momento que eu me conectei com elas, que eu olhei no olho e que aí é uma emoção indescritível e inesquecível. Essa daqui do cabelo repartido no meio é a Lala. E essa daqui da trança é a Júlia. Juju. 1, 2, 3 e já! Vai. Ai, que lindas! Caraca! Boa, gente! Muito maneiro! Primeiro, eu só pensava assim, gente, que confusão, que bagunça, vai ser uma loucura isso, um monte de criança, um monte de coisa, vai ter que ter um monte de gente para me ajudar. Então, eu tinha a opção de ir por esse caminho, ou eu tinha a opção de ir pelo caminho da paz e amor. E eu escolhi o segundo. Eu não tive babá no primeiro ano, eu tinha, na verdade, uma pessoa que cuidava da casa para que eu pudesse cuidar delas. Eu e o Pedro nos revezávamos e eu tive muita ajuda, assim, de família, mãe, irmã, comadre. E quem chegava ia ajudando, segurava, pegava uma. Teve uma época, uma fase, que elas tiveram muita cólica, acho que foi o período mais difícil, entre 2 e 4 meses, que aí precisava ter sempre gente em casa, porque elas só acalmavam no colo. Aí faltava colo. Então, assim, se alguém oferecia um colo e elas ficavam bem no colo, nossa, não tinha nem um pouco apego de que só fosse no meu colo, não. Porque, assim, o primeiro ano da vida da criança é muito mãe. É claro, o pai ajuda no que pode, mas, assim, é muito mãe porque é peito. Mãe de gêmeos não pode se centralizar mais do que a própria natureza já centraliza. Agora todo mundo com bico de beijo pra lá. Construir a individualidade dos gêmeos, eu acho que é o maior desafio da maternidade gemelar, né? E eu acho que ao longo da vida toda é esse exercício permanente de dar voz, ter escuta e respeito, né? Às escolhas dos caminhos. Porque acho que, assim, o dia a dia da criação dos gêmeos tem uma certa linha de produção, assim. É banho-banho, almoço-almoço, e não tem jeito de ser muito diferente disso. E o exercício da individuação é o oposto disso. Embora elas sejam gêmeas bivitelinas, elas são muito parecidas fisicamente. Mas elas, entre elas, elas não se veem iguais. Então, uma vez, mais ou menos na cidade aqui, elas perguntaram assim, mãe, por que as pessoas confundem tanto a gente? E eu falava, acho que as pessoas acham vocês muito parecidas, mas parecido não é igual. Viu? Boa! Olha o jegue! Olha o jegue! Quando eu penso em mim antes delas,
eu não tinha essa energia, assim, eu não tinha essa motivação, eu não tinha essa confiança que eu tenho hoje. Hoje eu tenho confiança, fé na vida, assim, eu tenho uma confiança de que tudo vai ficar bem, mesmo quando não tá bem, vai ficar bem. Então, acho que trouxe, entre outras coisas, vida, né? Tipo, potência de vida, assim.